Boa noite. Então, a gente assistiu O Aprendiz, que é a história do Donald Trump. Eu estava lendo sobre o advogado, né? Tem uma peça que a Mary Streep era atriz, que ela fazia o papel da fantasma da Ethel Rosenberg, que quando o advogado moribundo estava morrendo de AIDS, ela vinha atormentar ele. Né? Que, enfim, não sei se vocês lembram do caso da Ethel e do marido, né? Terem sido acusados de traição da pátria, porque eles deram informações sobre a bomba atômica para os russos e não deram nada, né? Eles eram simpatizantes comunistas, mas não entendiam nada daquilo, né? Então eles foram usados naquela coisa da Guerra Fria, né? E os dois foram mortos em 53. E o filho dele, adolescente, escreveu essa peça. E o filho dele também foi criado pelo mesmo autor daquela música Strange Fruit, que é um professor de uma universidade do Texas, que é um super musicólogo, vamos dizer assim, né? Ele e a esposa criaram, adotaram o filho dos Rosenberg, e ele escreveu a música Strange Fruit, que depois a, a Billie Holiday falou que era dela. E como ele era muito fã da Billie Holiday, ele falou: se a Billie Holiday fez essa música ser tão famosa, quem sou eu para falar que eu sou o dono da música? Né? Então, é uma história à parte, né? Que saiu uma publicação da Kozak Naif só sobre a história dessa música, né? Então, quem quiser falar, né? Eu fui para outro assunto, mas a gente está aqui por causa das eleições também, né? Enfim, quem vai ser o primeiro? A Aquila pode falar. Ah, vou abrir. Tá no mudo. Vânia estava comentando comigo que esse filme pode repercutir muito favoravelmente ao Trump, né? Porque o herói violento, o vitorioso sem caráter, né? O homem que faz tudo pelo sucesso, que talvez corresponda mesmo a um ideário americano, né? Então, quer dizer, tudo isso que nos repugna, né? O que nos repugna pode ser muito atraente para outras pessoas, né? Então, é um filme É, muito estranho. Ele não é bom, né? Sabe, outros filmes, como Todos os Homens do Presidente, outros filmes assim que são documentários sobre pessoas, sobre situações, são melhores que esse. Ele não acrescenta nada além do que a gente já imaginava, né? A gente, mais ou menos, a gente tinha uma ideia parecida com esse filme da carreira do Trump, né? E eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi falar no Trump foi uma conhecida minha que morava em Nova York, que chegou falando da Trump Tower, né? E dizendo que até que a propaganda era assim, que ele fazia uma propaganda para você que é novo rico, que tem dinheiro novo, um dinheiro ágil, um dinheiro cheio de juventude, venha para Trump Tower. Então era uma coisa já tendendo a mudar de ponto de vista, né? É horrível, né? É horrível mesmo, é repugnante. pois é. Não, e você viu que o Andy Warhol tinha o mesmo advogado? Que coisa maluca. Pô, é o cinismo do mundo pop, né? O É, cinismo o- é uma coisa meio perversa, assim, né? pois é, pois é. Nossa, é, valeu, Áquila. Então, É. quem quer falar? Otávio, depois meu pai. Lilian, hoje eu tive que baixar uma atualização do Zoom e eu não estou eu não tô, nós não estamos nos vendo aqui, tá? Então eu vou falar, mas eu não consigo ver a minha caixinha, ok? Tá bom. A gente está É, te vendo. ok. Ah,
eu li recentemente que a candidatura do Trump em 2016 foi uma brincadeira. Ele queria ganhar mais dinheiro no Aprendiz, que era o programa que ele fazia, né? E o canal, porque tinha uma outra apresentadora da mesma emissora que estava ganhando mais do que ele. E aí o canal de televisão não quis dar o aumento e demitiu ele. Aí ele falou: Ah, é? Então eu vou me candidatar a presidente. E ele e os filhos tal, marcaram os comícios. E ele estava pensando, aquilo tudo era uma brincadeira para ele, uma brincadeira não, um jogo, né? Só que os comícios começaram a atrair muita gente. E aí ele resolveu manter a candidatura. E do jeito que ele escanteou todos os candidatos republicanos e acabou sendo nomeado para os republicanos e acabou ganhando a eleição. Então, esse é o tipo de ameaça que a gente está tendo. Ao contrário do Atila, eu não conhecia essa história do Roy Cohn, né? Mas explica para mim, né? Me explica algumas coisas do Trump. E, assim, é um sinal do mundo, né? Tomara que o Trump não ganhe, vai ser muito complicado e ele vai, né, os republicanos vão tentar tudo para ganhar nesses swing states, né? Mas, quer dizer, né, se o mundo já é complicado, vai ficar mais complicado ainda se ele ganhar. É isso. Valeu, Otávio, obrigada. Eu, né, acabei passando a vez, mas eu concordo com a Vânia também, que esse filme com Áquila, né, que é trans, enfim, para quem apoia, não é uma coisa ruim, porque as pessoas, enfim, acham que isso é a verdade, né? O próprio contexto, né, dele conseguir taxa, enfim, isenção de imposto para ficar rico, coincide com a própria ideia de neoliberalismo, né? E eles usavam aquela coisa de raiva, de injustiça, de governo corrupto e lá. É a mesma coisa, é os anos 70 igualzinho, né? Então ele nem muda, ele nem evolui o discurso, né? É o mesmo, né? E aí, então, para quem é cínico, né, para quem ignorante, enfim, né, acha que isso aí é uma coisa, foi uma boa propaganda, né? Enfim, porque o dinheiro também para financiar o filme veio de republicano, né? Só que claro que o cara não é um republicano, né? O cara quis fazer de uma outra forma, né? Pai, você está inscrito? Quem quiser falar, Doutor Luiz, o próximo, pode falar, paizão. Boa noite a todos. Bom, ainda bem que o Átila explicou bem, que o filme realmente ajuda para o contexto americano. Eu creio que para nós aqui, o contexto, esse filme atrapalha a candidatura dele. O filme depõe contra ele, né? Mostra, né, que a democracia é ferramenta, né, para a classe dominante, usa quando bem adora. O próprio advogado dizia: Eu adoro a democracia, porque nela a gente faz tudo o que quer, né? O mundo dos grandes negócios é um mundo totalmente diferente do nosso, né? Ele tem regras quando interessa, mas na maioria das vezes os negócios são realizados fora das regras, né? Salve-se quem puder, né? Os tribunais e juízes também entram nessa mesma jogada, né? O que importa é o poder financeiro. Quem está por trás e que acessa e toma café ou chá com os poderosos dos tribunais, tá? É, eu fico imaginando, se existissem outros filmes de outros presidentes americanos, né? Imagina um filme sobre o Kennedy também, né? Ele e o irmão que se alternavam na cama de Marilyn, seria mostrado também, né? Quer dizer, porque o filme mostra realmente um caráter
de uma figura de alto nível político, né, que para nós, ou para mim, né, Trump vale menos que o cocô do cavalo do bandido, né? Ou seja, ele não vale nada, né? Então, realmente, eu estou até preocupado, né, se realmente não é a mesma coisa. Trump e Jair é tudo a mesma coisa, né? Você percebe? Só que lá o Trump tem mais dinheiro, o Jair não tem, né? O Jair só tem garganta, né? E ser vergonhice, né? Ah, eu também fiquei na dúvida se a atual mulher de Trump é a Ivana ainda ou é já outra? É ela, mas eu pensei que ela era mais nova que ele, mas pelo filme eles estão juntos há muito tempo, né? Ó, o É, Otávio por- tá. é porque o Pasquim fez uma matéria sobre o Trump, ó, décadas atrás, né? Dizendo que eles teriam se separado porque o Trump queria gravar na bunda da Ivana o nome dele, Donald Trump. E ela achou que aquilo era o máximo da loucura, né? E buscou o divórcio. Mas, como ele é altamente persuasivo, né? E tem uma conta bancária interessante, talvez, né, não tenha havido nada e também não houve gravação nenhuma, né, nas nádegas da Ivana, né? Então vocês percebem que o que que o Pasquim faz? O Pasquim, na verdade, trabalhou informações da imprensa americana, né? Todo mundo aqui no Brasil, quem estava lá era só Paulo Francis. Paulo Francis, não sei qual que era dele na época, né, se ele se envolvia com as questões de Trump, né? Então, realmente, eu acho que o filme depõe contra Trump. Mesmo para os americanos que tenham crises de lucidez, né, quem sabe possam ter agora nas eleições, né, não votariam nessa figura, né? Trump e Lúcifer é a mesma coisa. Qual a diferença? Hã? Aliás, vive em mundo diferente? Não, não vive em mundo diferente. O inferno das pessoas, dos americanos ou do restante do mundo, né, não vai fazer diferença? Ok, obrigado. Valeu, paizão, obrigada. Otávio, quer só comentar? E depois é o Dr. Luiz. É só que a Ivana e o Trump, eles se separaram. Ele é casado com uma outra, chama-se Melanie. Ela também não é americana, é de outro país, mas a Ivana, eles se separaram já há algum tempo. Ah, Ah, beleza. então tá. Obrigado. Beleza. Obrigada, obrigada, pai. Agora é o Dr. Luiz, depois o Alexandre e depois a Silvia. Bom, ah, é até um pouco complicado dizer, porque ah, quando eu fui para os Estados Unidos, eu achava que isso aqui, o Brasil, era um país subdesenvolvido e desonesto. E era, e continua, né, sendo em certos aspectos. Era muito famoso, o bilhetinho que era encaminhado principalmente para professores no segundo ciclo, dizendo: temos um interesse especial no aluno tal, ou na aluna tal. E era isso aí assinado, às vezes, por um ministro ou por alguém que tinha, na época, era o Rio a capital, ou alguém que tinha muita influência. E me garantiram que nos Estados Unidos havia uma universidade muito grande e uma coisa fantástica, e que eles eram muito sérios e tal. Eu fui para lá acreditando um pouco nisso. Em 1956, comecinho de 56, janeiro de 56. E alguns meses depois, um médico lá no hospital onde eu estava, e disse claramente: aqui não importa quem você é ou quais são as suas qualidades.
O que importa é quem você conhece. E eu depois verifiquei que isso realmente é verdade. Você, se você não conhece as pessoas importantes, você não consegue nada. Não consegue sequer ir para uma universidade, mesmo pagando. Você não é aceito. Ah, enfim, e, e isso é válido até hoje. Os americanos têm uma política exterior, e isso eu aprendi lá nos Estados Unidos, mas verifiquei aqui que é absolutamente verdade, que tem alguns itens muito curiosos. Primeiro, eles têm que ter superioridade em tecnologia letal. Quer dizer, as melhores armas, o melhor exército, a melhor força aérea, a melhor marinha, o que é de mais sofisticado, de mais completo, de mais perfeito, eles têm que ter. E eles pagam, e pagam alto para ter isso. Mas é que eles pagam. E, eventualmente, às vezes, condescendentemente, permitem que algum outro país use a tecnologia deles. Mas não é sempre. Nessa compra de jatos que a FAB está fazendo e que está comprando da Suécia, não comprou dos americanos, porque os americanos não queriam repassar a tecnologia. A tecnologia do jato americano seria segredo. Os equipamentos eles ensinam a operar, mas não ensinam a fabricar nem a dizer o que tem dentro. Então, primeiro item, tecnologia letal. Segundo, fazer acordo com quem quer que seja, desde que o americano esteja ganhando. E eles fizeram um acordo com os piores ditadores da América, em Cuba e qualquer outro lugar, por conta disso. E Uhum. se, terceiro, se não houver esse acordo, nós invadimos. Isso vem de Theodore Roosevelt, que já dizia: fala baixinho e leva um tacado. Nossa. Ele dizia simplesmente: olha, nós estamos dispostos a fazer um acordo, mas se você não quer, os fuzileiros estão aí prontos para desembarcar. E eles já estiveram no México, estiveram em Cuba, estiveram no Haiti, onde fosse de interesse deles, eles iam. E a ilha Porto Rico, agora também que está sendo falada, está um pouco nesse sistema. De modo que eu gostaria. E o Trump simplesmente aproveita tudo isso para ganhar mais dinheiro. Eu não sei o que vai acontecer. A previsão, segundo a imprensa americana, é que aquilo está empatado. E É. como vai ser a presidência do Trump e a presidência da Câmara, é um exercício de futurologia e absolutamente fútil que ninguém é capaz de dizer nada. Agora, quem quiser contestar, pode contestar, porque discordar é importante. Beleza, obrigada, doutor Luiz. Então, agora é o Alexandre, depois a Silvia, depois o Áquila, depois a Beth. Vamos lembrar dos 3 minutinhos, eu esqueci de falar no começo.
Olá a todos, boa noite, Boa Olá. noite. Adriana. Então, a nossa visão é aquela visão de marketing, né? Falem mal, mas falem de mim, entendeu? E ele ganhou espaço aí, na minha opinião, de de estar aparecendo de alguma forma. Agora, na minha opinião pessoal, de uma forma bem negativa, né? Mas eu vou deixar a Adriana falar também aqui para a gente respeitar a todos. Eu acho que para muitos americanos, tudo que acontece é bem como, eu não sei, não me lembro do nome da pessoa que falou anterior, Luiz. o Luiz falou, né? Tem muitos americanos que têm essa ideologia do é, atacar, 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 entendeu? É bem aquelas três regras lá, né? Mas eu acho que os Estados Unidos de antigamente, na época da Áurea, né, na época da opulência e tal, não era assim, né? Tinha um cuidado com a comunidade, tinha um cuidado não, uma certa coisa social, né? Que agora não tem mais, né? Agora Isso já teria sido antes ou depois da guerra? depois da guerra. Qual guerra, né? Porque eles Da participam de todas, Segunda né? Guerra Mas da Mundial. Segunda Guerra, né? Da Segunda Guerra. Eu acho que a partir da Segunda Guerra, com aquela história toda do marketing, onde o capitalismo realmente se fixou e estabeleceu e começou a se desenvolver de uma forma louca, né? E virou uma coisa que é o que a gente vive hoje, né? Só que piorou, né? Com a questão da tecnologia, ficou mais fácil você vender qualquer coisa para um monte, para todos. Primeiro veio, não tem divisas entre países, né? Vamos vender para o mundo inteiro. E agora vamos vender para todas as classes, vocês têm sociais. Por quê? Porque são todos potenciais compradores. Então, bota aí uma maquininha de alguma coisa e vamos fazer loteria para quem não tem absolutamente nenhum dinheiro, mas ele vai lá apertar o botão e vai gastar os R$ 2 que ele ganhou para ver se ele ganha numa loteria. Então, isso tudo é marketing, né? E esse marketing foi bolado a partir, né, do pós-guerra, né, como Tem um vocês filme, qual é sabem. o filme que nós assistimos que fala sobre isso? É a era do... É a era É justamente um filme que do ego, do era ego. do ego. É um Ah, filme muito. sim, do Adam Curtis, que ele fala do primo do Freud, ou do irmão do Exatamente, Freud, ter levado as ideias do Freud popularizado para política, né? para as Inventando a massas. ideia do. Como é que fala? The Century of Self. É um documentarista da BBC. A gente assistiu dele o Hypernormalization. Eu amo esse documentarista. Adam Curtis. Então, é um documentário de 3 horas, vale a pena cada momento, né? E é muito interessante porque realmente coloca em pauta toda a origem dessa história, que só piora, né? Só piora. E eu acho que o Trump, ele dá um requinte sádico para toda essa história, entendeu? Que quem ganha é ele, e é ele, entendeu? E não quero saber se tem mais alguém, se o cara está doente, se não está doente, entendeu? Se é o pai, se não sei quem. Se bem que o pai, eu acho que ele falou, quando o pai diz assim, não, eu tenho orgulho de você, ele deu aquele sorrisinho de, você finalmente me reconhece. Mas a maneira como ele tratou o irmão, gente, é tudo o contrário de qualquer ética. Mas eu não sei, eu acho realmente que falem mal, mas falem de mim. Eu acho que... Já deu mais do que os 3 minutos. Vamos voltar para vocês aí. Mas valeu a pena relembrar essa questão do marketing, porque eu acho que tem a ver com esse filme aí também. Beleza, obrigada, obrigada, Adriana, Alexandre. Então, agora eu me perdi aqui, deixa eu só dar uma olhadinha. Agora é a Silvia, depois o Áquila, depois a Beth.
Então, eu acho que o Dr. Nelson e o Dr. Luiz falaram é muito correto, é isso mesmo. Ah, queria dizer também aqui que o Tonho tem que ir embora rápido, porque ele mora lá em Atibaia, ainda tinha que pegar a estrada e tudo mais, mas ele deixou um recado, mandou um abraço, agradeceu muito e mandou dizer que ele não esperava que ele gostasse tanto do filme, ele gostou, achou extremamente interessante, muita coisa que se ouve dizer, você sabe, mas então estava muito claramente exposto esse, né, a figura dele. De minha parte, eu acho que foi uma pena eles não chegarem até o programa, aquilo que ele falou ali, né? Do programa que dá o nome até o filme, né? No final ele não chega esse programa, muito menos essa motivo dele ter entrado, esse desafio dele ter entrado dessa forma, né? Para concorrer com a presidência. E E também não falaram também, o que o Tonho me confirmou, que eu não estou tão por dentro, que ele faliu, né? Então, e também não chega nisso. Então, para quem assiste e não conhece nenhuma nem outra informação, acho que isso faz muita falta, não é? De ele ter esse programa na televisão e de ter, né, enfim, esse desafio e também de ter dado dele ter falido no fim, tudo aquilo foi levando, ele foi acumulando dívidas, acumulando, empurrando para frente, fazendo outro negócio para pagar um, e no fim, né, levou ele à falência, mas continua riquíssimo, né, porque... Então, e dizer que eu achei realmente interessante, mas eu senti falta de chegar um pouquinho mais adiante. Mas fica muito claro esse modelo que é um modelo que está levando a humanidade para o buraco, né? Não tem outro jeito, que é um modelo que o que vale é você ser um rei matador, ser um rei tirano e assassino, que é isso que vale, você buscar o poder pela violência, porque não tem outro jeito de você procurar o poder para dominação sem ser pela violência, né? Então, e aquilo que o senhor estava falando aí, né, da busca da melhor arma, né? Então, e é também por onde tem atualmente o maior ganho no mundo, coisa que mais se ganha no mundo, né, vendendo de um lado energia, de outro lado armas e medicamentos. São os três grandes, né? E é uma indecência muito grande, porque você não vende o medicamento pela saúde, mas pelo dinheiro. Então, você está em milhares de distorções. Você não tem arma para se defender, e sim para dominar. E o que você acha que é vendido aí é que a felicidade, ninguém nem fala em felicidade, porque isso realmente não é verdade, mas o que se busca, o que se quer, aquilo que te faz ficar por cima da carne seca, é a violência, a dominação, a qualquer custo, qualquer custo. Não tem qualquer, né, ideia de ter uma política para garantir direitos, justiça, ou, né, equidade, ou saúde para todo mundo, ou a vida em primeiro lugar, né, ou o amor, né, o respeito, existir uma vida em comunidade, nada disso. Isso deve ser as fantasias, sei lá, de quem acredita. Então, e não tem, na minha opinião, está mais do que claro disso, não tem solução dessa forma. Você dominando toda a natureza, dominando uns aos outros, você leva a isso que está indo aí. Você vai levando a um estímulo cada vez maior da violência e você se Nenhuma extermina numa ética, guerra. nenhuma moral. O que vale é o dinheiro. Então, não é a moral, não é o direito, não é a justiça, não é, enfim, não é a beleza, não é a vida. O que vale é o dinheiro, porque é o dinheiro que te dá poder, o dinheiro que te faz dominar enfim. Então, acho que ele mostra essa grande ilusão, que é a ilusão, total ilusão, porque eu não vejo, a maior parte das pessoas que eu conheci que eram muito ricas, não eram as mais felizes de longe, tá certo? Então, não é isso que traz realmente
a felicidade, não, o prazer, a coisa. Tem coisas fantásticas que levam muito mais a isso, a admiração, a reverência, a coisa e tal. Então, agora, por exemplo, esse meu irmão que morreu, então ele era um cara extremamente querido, muito querido. E na morte dele, as coisas que se revelaram foram absolutamente incríveis. E ele atuava por isso, por respeito, por amor, por coisa e tal, etc. Então, o número de pessoas que foi ao velório, o número de pessoas que foi a missa sétimo dia, as coisas que foram ditas, as coisas que foram, sabe, foi uma coisa de uma emoção enorme, de uma beleza enorme. E acho que isso, assim, tá infinitamente acima de qualquer, de ter um grande palácio, de ter um grande dinheiro. Nada disso realmente resolve. Então, mas esse filme, ele, ele vai no âmago, ele vai, né, no intestino disso. Inclusive a forma como ele trata o irmão e a forma como ele trata o advogado no fim, tá certo? Então, é, enfim. E a mulher também, né? É, Então, pronto. Era isso que eu queria dizer. beleza. Agradeço muito o filme, muito interessante, e gostaria que eles mostrassem esse fim também, essas coisinhas mais no final que eram importantes. Valeu, obrigada, Silvia. Eu sinto muito pelo seu irmão, a Aquila comentou também. É, Foi muito inesperado. Ele era o irmão mais saudável que eu tinha, só comia coisas bacanas, caminhava muito, tinha. E aí ele teve um problema, acho que foi de aneurisma pulmonar, uma coisa assim, desmaiou e pronto. Para ele foi uma beleza. Agora foi o maior susto. Ele gravou uma entrevista comigo na véspera, no sábado, até às 8 horas da noite, junto com dois colegas, estavam fazendo uma revista que vai sair um número agora, coisa e tal. E no dia seguinte, às 8 da manhã, ele teve esse desmaio, 10 horas estava tudo que acabado. coisa. Então, foi uma coisa muito assustadora, muito, muito triste. Mas, enfim, foi muito bonito também. Para ele deve ter sido muito bom, enfim. Tá bom. Obrigada, Silvia. Então, agora é o Áquila e depois a Beth. E depois É, a Marta. o irmão da Silvia é uma pessoa muito especial, o que não é nada de extraordinário naquela família, porque é uma família de pessoas especiais, né? É incrível como a tia Wanda e o tio Lelé conseguiram produzir essa gente tão boa, tão bem intencionada, tão eficiente também no cada um no seu campo. E os É. primos também, né? Como vocês constatam aqui. A esposa do Isaac, que é primo. Mas aí eu estava vendo esse filme, esse discurso do, do empreendedor, não é do capitalista, do homem o homem de ação que faz e que acontece, que constrói o mundo e que é mais eficiente, e depois ele vai lá pedir subvenção, ele depende do Estado, né? Quer dizer, ele entra quase feito um bebê chorão, né? Então, é incrível você ver esse gigante, né, de poder e dependendo de nós, né, dos nossos míseros impostos, né? Então, outra coisa também que eu acho que é importante pensar é que os Estados Unidos vêm ultimamente com Reagan, né? Depois Trump, gente que vem do showbiz, né? Do mundo do espetáculo. Então, eles são profissionais do mundo do espetáculo. Aí você pega o Biden, que é um senhor político, não é que fez no máximo um comício, outro vai competir com um cara como o Trump, né? É difícil, ah, que são malandríssimos, né? E é o mundo da farsa, né? Eles são profissionais da farsa, né? Então é um momento muito difícil. E como eles colocam o Andy Warhol também, porque o Andy Warhol ele usava o cinismo como tema. Eu nem sei se ele era cínico ou ele se referia ao cinismo, né? Porque ele era muito bom artista. Quer dizer, Andy Warhol, inclusive, abriu perspectivas, abriu pontos de vista, maneiras de ver a arte, o mundo e a própria
banalidade da vida, né? Quer dizer, quando ele faz a garrafa de Coca-Cola, lembra muito um pintor flamengo que pintava uma comida, né? Sabe? Então, a banalidade vindo para a tela. E aquela resposta foi ótima, né? Quer dizer, que é a resposta da arte do bandido, né? O que interessa, dinheiro também é arte. Então, à medida que acontece algumas vezes aqui no Cineclube, que eu, quando termina o filme, eu não gosto tanto, mas vem os comentários, eu começo a gostar e ver um outro filme. Então, esse filme, ajudado por vocês, melhorou muito, está muito melhor. Obrigado, eu vou agora. Eu vou me despedir, porque eu estou cansado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Obrigado. Áquila. Beijo pra Obrigado, Lina. Vânia. Até Obrigado, até Boa amanhã. amanhã. noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Bye, bye. Beth, depois Marta. Bom, boa noite. Falando em perdas, né? Essa semana eu perdi minha mãe, foi muito triste. Beth, nossa. É, eu tô me. Não foi Ah, fácil. nossa, querida. É, não foi fácil. Tô tentando aí, mas, né? Tem que continuar. Não pode ceder à tristeza, não vai levar a nada. E, bom, em relação ao filme, eu gostei. E assim, ele tem uma parte que eu não entendi, Lilian, que parece eles estão num cemitério. Não sei de quem que eles estão falando ali. Tem uma foto de um homem. Não sei de que é que eles estão se referindo ali, você O sabe? irmão dele suicidou. Eu lembro que chegou um mendigo pedindo ajuda para ele, era o irmão dele, né? Que era o aviador. E aí o pai Ah, humilhou tanto, ele parou de voar, virou mendigo, e aí ele deu um dinheiro pro irmão ir embora, e aí depois ele recebe a notícia de que o irmão se matou, né? tá. É, então eu não sabia. Bom, enfim. Bom, é, é basicamente isso, né? Mas achei bem interessante, mostrou a personalidade aí do Trump. E é, acho que é só isso. Então era o irmão dele. Era. Uhum. Ah, Beth, nossa, força para você, querida. Você era tão carinhosa com ela, atenciosa, Sim, né? Mesmo durante o debate, você estava ali de olho nela, tudo, é. né? Às vezes ela Você foi interferia. uma filha que com certeza ela ficou muito grata, enfim, ela, né, pôde se orgulhar de você e você teve com ela até o fim, né? Então É. você também se orgulhe disso, né? Que você foi uma filha muito carinhosa, muito atenciosa. Eu nem participei alguns domingos aqui, estava tudo lá no hospital, uma vida assim, sabe, ida e vindas para o hospital. E... Mas, no fim, ela estava muito mal, não tinha como mesmo, né? Foi uma libertação para ela. Oi? Foi uma Ah, libertação para ela. foi. E ela te preparou para isso de alguma forma, né? Sim, A gente, quando chega no momento que a gente quer que a pessoa se liberte, então, dizia de um pessoal que é uma maior gentileza que pode fazer alguém que é muito querido, ele, e para, antes de ir embora, deixar as pessoas numa situação que começa a desejar que vá. Aí vai. Esse é o último gesto de generosidade dela. E foi bem. E uhum, você fez muito bem o seu papel, a gente testemunhou. é, fiz o que pude. Enfim, tá. Esse aqui não é o foco, né? Mas tudo bem. Então é isso. Eu gostei e é isso. Falou, Beth. Beleza, Beth. Olha, fica com a gente, tá? E vai ter o Festival de Cinema Italiano, eu nem ia falar isso,
né, que vai para o cinema, a gente vai assistir alguns online, mas dá para ver tudo online. E tem muito filme antigo, legal, muito filme novo, retrospectiva e filmes novos, né? Vai começar essa semana também, eu vou botar lá no grupo, né? E aí a gente vai assistir até em dias alternativos do Cineclube, porque eu preciso passar um número X de filmes. Então, eu até esqueci, o Dr. Luiz tinha pedido para a gente assistir um filme no Dia das Bruxas, eu esqueci, ele queria ver o Bruxas de Blair, né? Mas a gente pode Fica assistir para o ano depois. que vem. Oi? Fica para o ano que vem. Então tá bom, a gente pode ver pessoalmente. Beleza. Um beijão, Beth. Obrigada. Outro. Agora a Marta, e não sei se alguém mais se inscreveu, tá todo mundo com a mãozinha levantada. Pode falar, Marta. Bom, em primeiro lugar, um abraço, Silvia, um abraço, Beth, tá? E agradeço a Lília por ter trazido esse filme, porque eu não ia sair da minha casa para ver isso. Eu, não- eu já tinha visto que Eu estava em também queria cartaz, passar um mas filme sobre a cama. não é pelo filme, não, é pela pessoa, porque eu acho assim, uma pessoa que não me interessa, quer dizer, me interessa, me preocupo, né, com a vida do mundo, né, com a situação do mundo, me preocupo, mas eu não ia sair de casa para ver isso, nem com aquele cartaz horroroso, horroroso, medonho. Falei, eu não vejo isso nem de jeito nenhum. Aí hoje a minha sobrinha falou, tia, já viu Aprendiz, é barra pesada pra caramba e tal. Aí eu abro, você diz que ia passar o Aprendiz. Eu falei, agora eu vou ter que ver, só porque a Morgana falou. Mas aí eu fiquei com uma ponta de curiosidade, mas realmente eu também sou um pouco disso. Eu acho que, sim, a gente entende que a pessoa queira fazer, mas de uma certa forma sempre é da Ibope, né? É você dar a luz sobre quem você não. Eu não daria luz nenhuma. Mas eu queria pedir licença para ler um pedacinho do que o meu querido, minha paixão, que é o Agualusa, escreveu ontem sobre as eleições, assim, um pedacinho que eu vou ler, tá? Até recomendo. O nome do texto é A Exaltação do Ódio. Ó, Ele, mas é muito legal. Ele fala sobre as eleições americanas, a preocupação dele e tal. Aí lá pelas tantas ele diz assim: Trump instituiu uma novilíngua semelhante à do regime totalitário que George Orwell criou em 1984. Além da verdade alternativa, passou a substituir a palavra ódio por amor. Assim, para se referir à violenta insurreição que tomou o Capitólio em 6 de janeiro de 2021, diz que foi um dia de amor. Ao comício no Madison Square Garden, não sei falar inglês, desculpe, Beth, um evento que ficará para a história da baixa política americana pela quantidade de insultos grosseiros e racistas, o candidato multimilionário chama um festival de amor. E ainda há poucos dias. Não, por este andar, o ódio passará a ser uma forma de amor alternativo. Ainda há poucos dias, Trump atacou Liz Cheney, que foi uma das personalidades mais importantes do Partido Republicano, chamando-a de estúpida e muito burra, e sugerindo que deveriam colocar diante de um pelotão de fuzilamento. Vamos colocá-la ali com 9 canos atirando nela, ok? Vamos ver como ela se sente quando as armas estiverem apontadas para o seu rosto. A isto, talvez Trump chame um devaneio amoroso. isso aqui É forte. isso que temos, né? Manda pra gente depois lá no grupo. Beleza. Obrigada, Marta. Alguém, eu vou botar aqui na galeria. Alguém quer falar? Alguém quer comentar? Não. Queria falar. Pode falar, Beth. Ah, não, é só uma. Esse filme, todos os o que foi retratado realmente corresponde à realidade. Foi feita uma pesquisa em torno do Trump. Isso tudo tem uma base verídica, tudo. Tem uma base verídica, mas também é uma ficção de alguns eventos, né? Então, por exemplo, teve o fato dele ter sido acusado de estupro, mas da Ivana eu não sei se foi enfim, uma criação, o que que foi, né? Mas ele foi acusado várias vezes de estupro, né? Então,
teve tanto que a defesa do Trump, né, foi falar que o filme era horrível e que era baseado em acusações que ele já tinha sido absolvido, né? Então, que eram fantasias, né? Então a gente não sabe o que que não foi exagerado ali, né? Porque o cara é realmente um absurdo, né? Agora o que a Mas o Silvia filme falou é não bem fala de interessante. estupro. No filme não Oi? fala de estupro, não, né? No filme fala não fala de estupro, não, né? No filme. Tem uma hora que ele estupra a mulher, né? Que é uma das cenas mais fortes, assim, que é É. quando ela dá um livro para ele começa a falar que ele não tem mais interesse nela, Ah, tá. né? E aí ele é violento com ela, né? E mas tem isso e a coisa do advogado, né? Ele na época do macartismo, que ele era o parceiro do McCarthy, né, do senador, ele fez uma perseguição aos gays, aos homossexuais, né, e ele era o cara enrustido, né, então o filme também pegou nisso bem forte, porque acho que já faz 40 anos que ele morreu, né, mas trazer essa figura hipócrita, né, que teve um papel importante em momentos trágicos, né, dos Estados Unidos, né, e colocar ele ali, porque ele tem um holofote nele também, né, tem o Trump é o personagem principal, mas de longe o advogado é muito mais interessante, assim, como vilão, né, é uma construção do vilão advogado, do Trump enfim, né, ele põe ele como um aprendiz, né, E a atuação dele é muito boa, né? Aquela cara de porta o tempo todo, é uma coisa assim. exatamente, O né? filme Que ele todo, faz né? aquela cara de sofredor antes de ter a doença, né? Blasé, né? O advogado era gay, né? Era. E era Hum. um perseguidor dos gays, né? Você viu como que ele comprou o juiz, né? Então é essa hipocrisia, né? Do poder, que é não aceitar perder, não aceitar perder, ganhar a todo custo, né? Isso é claro que eles, e não admitir. Isso eu via quando eu morava nos Estados Unidos, aí no jornal, aqui no Brasil começou há pouco tempo, assim, mas no jornal da noite, podia ser num canal é, conservador ou num canal mais progressista, quando os candidatos a senadores, né, que era mais fácil ver assim, quando era republicano, eles eram treinados a falar outra coisa diferente do que foi perguntado para eles. Ou acabou o tempo deles falarem, aí o cara vai, volta e faz uma outra pergunta, ele continua falando naquilo, eles não respondem. É como se fosse assim, aí os jornalistas ficavam que nem idiotas, assim. O senhor não respondeu, o senhor não respondeu de novo, a senhora não respondeu de novo porque eles estavam se dirigindo aos eleitores, eles não estavam nem aí. Aí uma vez eu estava em Paris, e fui visitar os amigos quando eu fui fazer o intercâmbio, e fui ver o Ciro Gomes. Ele ainda não tinha se mostrado o monstro que ele virou, né? De ressentimento. E aí o Ciro Gomes fez isso com as professoras lá, que era o departamento de letras que levou ele lá, né? E ele começou o discurso assim, falando: Eu quero denunciar que hoje atiraram no ônibus do maior homem da história do capitalismo, o Lula. Ele é o cara que fez história, vai ser o homem do século, do milênio, não sei o quê. Ficou elogiando o Lula e denunciando que o Lula tinha sofrido um atentado, né? Isso antes da prisão, né? E aí ele fala isso. E eu fiquei assim, né? Nossa, desesperada. E aí depois ele começou a falar do que ele queria, e aí as professoras tentando fazer sentido de trazer ele na faculdade de letras, na Sorbonne, lá. Ele simplesmente não respondia, né? Ele continuava falando aquilo que ele queria. Eu falei, olha lá, já estava plantado ali, né? Ele é igual aqueles republicanos que eles não estão falando com, eles não estão dialogando com a pessoa ali do lado. Eles estão falando para o público que eles querem, né? Então eles ficam ali num palanque imaginário e com uma aceitação imaginária do público, né? E ficam ali naquela. E eu acho que isso
faz as pessoas mais ignorantes, mais ficarem mesmo, acreditarem mesmo que aquilo lá é real, que aquilo é o certo, sabe? E aí é tão triste que aí eu vejo a Câmara falando, eu assisti o último debate, e aí era a voz da razão, calma. E aí os jornalistas também tinham lá um detector de mentiras, né? Que falava, não, isso não é verdade, interrompia o Trump na hora que ele falava mentira. Então ela estava com todo o aparato para ajudar ela, mas na hora que o Trump falava, era uma emoção, uma paixão, e ela, voz da razão, calma. Falei, cara, ela não vai ganhar a eleição. Porque o povo quer essa paixão, essa indignação. É muito triste esse momento que a gente está vivendo, cara. É assim, um absurdo, porque eu acho que as pessoas nem prestam atenção no que se fala, é no como se fala, né? Enfim, é muito absurdo, né? E a minha terapeuta fala que é um pêndulo, né? Vai para a direita, depois vai para a esquerda, mas está demorando aí na direita, né? A gente tem o Lula, mas a que custo, né? Ele está conseguindo ficar aí no governo, né? Mas, enfim. Alguém mais quer falar? A Vera não falou? Tá no mudo. Tem que ligar o som. Ela mesmo. Consegui tirar. Não, eu acho que esse filme, infelizmente, apesar dele mostrar fatos, né, mostrar uma boa parte da realidade de como ele se tornou quem ele é tão americano, é tão que acaba sendo a favor dele, porque essas pessoas que se identificam com ele, que querem o sucesso a qualquer custo, que vão achar o máximo. O cara viu aí, ele conseguiu. Eu acho que o filme não tem um olhar muito crítico, não. Eu também Eu acho, acho. É, que para eu quem acho gosta dele, vai achar que é só uma reafirmação, né? exatamente assim. Olha só, o cara decidido, ficou rico para cá, estava falido, ficou rico. Eu acho que o filme tem um pouco esse tom, né? Pega um pouco mal na questão do advogado, que ele ali pegou mal, porque mas depois ele leva o cara para Flórida e não sei o quê, sabe? Assim, eu acho que o filme não tem um filtro crítico, não. Concordo com aquilo, viu? É até legal, mostra e tudo, mas para aquelas pessoas que têm esses valores que é muita a coisa da sociedade do capitalismo selvagem. Não é só americano, não. Por isso que o Bolsonaro fez sucesso aqui, porque obedeceu ao Trump, quis fazer igual e se deu bem. Porque é aquela coisa assim, sou um vencedor, eu não quero saber, fiquei muito rico, sabe assim? Eu acho que putz, é um soco, né? Eu fiquei meio em estado de choque aqui, mas eu acho que acaba favorecendo a ele. Deus me livre. Não acho que ele vai ganhar, não, Lília. Não vai. Não passará. É, a Não. gente ficou nessa esperança aí nessa última eleição também, né? Porque é só como se o pessimista ele tivesse um poder de não se decepcionar, né? Duas vezes, né? Então, porque tá todo mundo assim, meu Deus, se ele não ganha, se ele ganhar, e depois ele ganha, e você sofre de novo, né? Aí você fala, não, ele vai ganhar, já aí você já fica preparado. É um horror. Não dá para comparar com essa eleição de petróleo. Você está falando da eleição de Não, não não. só daqui, né? De Ah, São Paulo, do Brasil inteiro. pois é, não, mas não dá para comparar. É muito outra coisa, eu acho. Não é a mesma coisa. Eu acho que lá o bicho está pegando para ele. Eu acho que não vai, não vai. Não é, sei lá, tudo é possível, mas eu acho que a Câmara é uma coisa tão, ela é tão mais eh, capaz de tudo, eu acho que está conseguindo mexer com a cabeça dos americanos. E desde a última eleição, de repente, aquela coisa que eles tinham que não iam votar porque não precisava, porque tanto fazia, eles viram que não é bem assim, não. Na do Biden já foram votar porque já estava nesse risco do Trump. Eu acho que
Eu acho que eles vão votar se Deus quiser, porque a diferença está pequena, né? Então, realmente não dá para saber, mas eu acho que se a galera for votar, se a galera que não vota for votar, vai dar para ela conseguir. Não vamos, É, poxa, é isso eu, que eu vejo os meus amigos fazendo. Você já votou? Já foi votar? Vai votar, exato, né? Tipo, eles estão. Porque não é voluntário que chama, a pessoa não é obrigatório, né? Facultativo. exatamente, porque assim, E esse sistema de votação lá também é todo, né? é um Papel, horror, né? Estranho. É porque eles tipo, não votam só para presidente. Na cédula, quando o pessoal vai votar, além de ter a fila, tudo, tem um monte de questões que são até locais. Então, a época da eleição é uma época de eleger várias coisas. E aí botam tudo no mesmo barco, né? E aí a pessoa vai, às vezes, só vota para presidente, porque ela também nem ganha a hora do trabalho. Se ela sair do trabalho para votar, ela perde aquela hora, aquele horário de trabalho, né? Então, e de mas receber, E né? tem a Então as coisa da pessoas não vão votar por isso. proporcionalidade, né? Que o voto não conta por cabeça também, né? Tem Não, e lá são distrital, estados. é tudo esquisito. E lá não é um país muito coisa nacional, são estados que se uniram. E estava meio para separar um para cá, outro para lá, outro para lá. E aí, então, eles têm uma grande independência. E nesse momento, cada estado elege lá os seus, e depois aqueles é que vão. Enfim, é um negócio meio Aí esquisito. o nosso eu governador tô do Rio achando que ela vai defende ganhar. que a nossa política de segurança seja também assim, por estado, como é nos Estados Unidos. Aí o comentarista, da onde ele tirou que a segurança nos Estados Unidos é boa? Da onde ele tirou que aquilo é modelo para alguém, né? Pô, toda hora é uma tragédia horrorosa. É difícil. É, é verdade. Então tá bom, Sim, pessoal. tá bom, muito bom. Ótima Lília, semana para já todo tem mundo. data para Obrigada para já tem todos. data para inaugurar o Primeiro, cineclube? vamos ficar de olho. É dia Né? 5, terça-feira. Vamos ver. Eu tenho que trabalhar, mas O que tem dia 5? A é a eleição eleição Ah, americana. eleição de Essa a quê? gente não pode dos Estados Estados Unidos. Unidos, né? Mas Ah, é. aí, Eleição para a, presidente. a Eleição gente para até pode, porque o João uma vez fez, né, um evento lá de ficar acompanhando, comentando, né, explicando. A gente podia ver se a gente consegue fazer isso. Não prometo, mas vamos ver se a gente consegue fazer isso na terça-feira, Lília, se já tem encontrar e ficar data? Avisa, vai comentando. avisando, vai avisando. Lília, já tem Tá data para bom. inaugurar o Cineclube presencial Sim, aí? dia 16. De Dia quê? 16 de novembro. Eu Não estava sei se querendo eu vou dia poder 15 ir. para ir. Ah, então eu vou. Eu vou estar Ah, trabalhando. maravilha! Não, eu quero combinar com todo mundo de vir fantasiado, hein? Aí Que vai nem Halloween, complicar. ou que nem carnaval, que Que nem nem a festa do carnaval. Cardume. Mas vai ser o primeiro de vários, né? Então, tudo bem. Eu não vou, Isso. eu vou estar com gente aqui, trabalhando, não vai dar. Muito Mas bom. Ai, não. depois eu vou, no outro eu vou. Não tem como. Tá bom. Não, vamos Muito fazer várias inaugurações, então. E alguma dessas festas tem que passar um pouquinho no online, assim, gravar um pouquinho, né? Mas Alguma depois delas. você vai mandar É, direitinho, horário, essas coisas. Vou. Tá bom. Aham. Então, eu vou ver, porque eu cheguei de São Paulo ontem, né? Aí eu fiquei 2 semanas lá na maior relação, cuidando de cachorro e de sobrinha, um em cada casa. Nossa. Um cachorro que eu tive medo de cachorro de mudar de calçada até os 60 anos. Agora, meu filho tem um cachorro, até antibiótico na goela do cachorro eu dei e ficava limpando o saco dele porque ele teve um problema na castração, tá, gente? Ai, É isso. E a minha sobrinha, que descobriu um câncer de mama. É. Fez uma cirurgia, eu fui acompanhar, é nova, é bem nova até ainda, aí fui para lá acompanhar o pós-cirúrgico, que o meu irmão estreia essa semana no teatro, que é pai dela, e tinha que vir embora, que ele vai estrear no Cândido Mendes. Aquilo que eu te falei, né? Meu irmão é ator. E depois, é que eu não gosto de mandar no grupo, eu vou mandar para você, porque eu não gosto de mandar manda, no manda grupo, porque o grupo sim. é do cinema e eu não gosto de ficar
que tem gente do Rio que pode se interessar. Tudo de Cortar, cultura ele vai pode. fazer. Ele levou 10 anos para conseguir que a família autorizasse e liberasse os direitos autorais. Aí eu fiquei nessa loucura, eu falei, agora eu quero ir a Petrópolis, mas vou perguntar. Aí eu falei hoje com meu marido, vamos dia 15, 16, 17. Então já fechou, é melhor, porque eu posso ter que voltar para São Paulo quando ela for fazer químio, rádio, essas coisas. Magda, você está onde? Você está no Rio? Já tô, cheguei ontem. Ah, você está no Rio. Mas foram 15 dias de louco, porque eu fazia almoço numa casa, jantar na outra, lavava roupa de manhã numa casa, de noite na outra, cuidava do cachorro. Aí, quando me perguntavam onde é que está a tesoura, essa casa, onde é que fica a tesoura nessa casa? Porque eu estou confundindo as casas. Eu vi uma tesoura, mas acho que foi na casa de manhã. Eita, Um em Bela Vista, outro no Itaim. Foi uma loucura. Beleza, então. Então, pessoal, ótima semana para todo mundo. Tchau, boa noite, tchau. filha. Também, Boa Tudo noite, bom? obrigada. paizão. Boa noite a Beth, todos. Vera, Otávio, Assistam Marta, ao Alexandre, Almodóvar, hein? Adriana, Silvia. Maravilhoso. Tchau, Assistam ao obrigada. Bom dia aí. Almodóvar. Deixa bem um dia. Tchau, tchau.